Livro de Ageu, capítulo 1, verso 1. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Satiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Zadok, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa está destruída? Agora sim, diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês se vestem, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo em uma bolsa furada. Obrigado. Assim diz o Senhor dos exércitos: subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre nele e eu seja glorificado. Vocês esperavam muito, mas eis que veio a ser pouco. E os que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos exércitos: por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto nos campos. E nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo que há na terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Feche seus olhos. Senhor Jesus, fala conosco. Ministra as nossas vidas e nos dá a oportunidade de compreender a tua vontade, Deus. Nos revela o teu plano e o teu propósito. Nos ensina, Espírito Santo, como sairmos da crise, como não vivermos a destruição, o fracasso, mas pelo contrário, como nós encontramos o teu plano e o teu propósito se manifestando em nossas vidas. Que toda a incredulidade, todo o ceticismo caia por terra, que todo o coração desconfortável neste momento sinta conforto na sua presença, que a tua paz esteja em nós e que todos possamos estar focados em ti. Pai, eu repreendo em nome de Jesus todo o atrapalho maligno que tenta tirar a atenção dos teus filhos, tudo aquilo que pode de alguma forma tirar a sua paz agora, para que eles não entendam a tua palavra. E eu peço que o Senhor traga a atenção deles não para mim, mas para a tua realidade, para a tua verdade e para a tua manifestação, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém, queridos. Amados, não vou pregar sobre oferta ou dízimo, porque muitas vezes a gente lê esse texto e ele nos chama a atenção para isso. Mas eu quero falar nesta noite sobre crise. Nós enfrentamos talvez uma das piores crises que o nosso país já enfrentou, Jonathan. É impressionante, amados, como o país está passando um tempo de escassez nesse período atual. Muitas empresas quebrando, muitos imóveis de locação. Hoje mesmo eu passei por um lugar que tinha uma grande empresa e aquela empresa fechou. Passei também hoje por um lugar que tinha uma igreja muito grande, e a igreja mudou de lugar, porque as pessoas elas estão perdendo suas rendas, não estão trazendo seus dízimos, e até a igreja do Senhor Jesus acaba vivendo esse momento difícil que a nação está enfrentando, Marcelo. O desemprego ele tem tomado conta da nossa nação. Por mais que houve uma mudança no governo, não sou fã do Temer, mas eu acredito que de alguma forma ele pode ser um instrumento de Deus para mudar essa nação. Ele ainda não conseguiu fazer o que precisa ser feito, por mais que já tenha começado. Quando nós começamos a ver, amados, os números que a mídia nos apresenta, ficamos assustados. Porque acredita-se que ainda terá mais desemprego, acredita-se que ainda teremos mais déficit. A dívida pública ela é de bilhões hoje. E tudo isso reflete na minha e na sua vida, na minha e na sua renda, no meu e no seu trabalho. Infelizmente hoje nós estamos vivendo uma crise como há muito tempo não vivíamos. E amados, eu entendo que a crise que hoje assola o nosso país, ela também é culpa da igreja. Por que é culpa da igreja? É culpa da igreja porque a igreja tem se eximido, amados, de ter o seu papel e de fazer o seu papel como agente de transformação nessa nação. Eu ouvi uma vez do pastor Morris Cirulo, um grande profeta americano, e ele falava, amados, isso em 2010.
a nação brasileira vai passar por um momento muito difícil, porque a igreja do Senhor Jesus nessa nação não se posiciona e não confronta o pecado. E ele disse naquela situação: como pode um estado como o Rio de Janeiro ter 41% da sua população que se diz evangélica, e eles ainda não conseguirem acabar com o maior carnaval, a festa da carne do mundo? E essa é uma grande realidade. Como se pode hoje dizer que somos quase 30% da nação brasileira de cristãos evangélicos, se nós ainda vemos uma corrupção como nunca se viu antes na história de muitos países no mundo, hoje no Brasil? É claro que pela misericórdia e a graça do Senhor, hoje tudo isso está sendo exposto. A Lava Jato, ela tem sido um instrumento, amados, para varrer essa corrupção. Mas nós, como igreja, precisamos também nos posicionar. Amém, queridos? Não adianta prender os grandes políticos, empresários, os homens que estavam gerindo todo este comércio de corrupção, se eu e você ainda continuamos nos corrompendo. Quando um guarda nos para e o nosso IPVA está atrasado e a gente oferece para ele R$100. Quando a gente vai no mercado e a moça do caixa esquece de passar um item, a gente faz vista grossa. Quando muitas vezes, amados, a pessoa chama alguém na sua casa para fazer um gato de luz, ou ele tem um gato net na TV a cabo, que ele diz: não, eu estou pegando o sinal do satélite. É roubo do mesmo jeito, meu irmão. Não vem com essa história para mim. Se alguém está pagando para aquilo ser produzido, tem que ser pago. Amados, a corrupção, infelizmente, ela não está apenas lá em cima, ela também está no nosso nível hoje. E enquanto a igreja não se posicionar nisso, a igreja, ela se corrompe quando fala de legalidade, liberalidade para Deus, para o reino de Deus. Ela se corrompe, ela mente. Infelizmente, amados, enquanto nós não nos posicionarmos, continuaremos vivendo a crise. Nós continuamos vivendo a crise. E o que nós lemos aqui nesse texto, ele fala exatamente de uma crise talvez um pouco parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus, estou falando muito rápido, gente? Não, está na boa? Que o Senhor Deus, ele levanta um profeta, Jana, chamado Ageu. E Ageu, ele traz uma palavra para o povo de Jerusalém, dizendo assim, vai comigo lá, no verso 2. Assim diz o Senhor dos exércitos a este povo, dizendo: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa está destruída? Pois agora assim diz o Senhor dos exércitos: vejo aonde os seus caminhos os levaram. Vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo em um saco furado. Olhem para mim, queridos. Hoje tem muita gente vivendo essa realidade. Trabalha, mas não tem dinheiro. O salário parece que não dá para pagar as contas do mês. Todas as vezes que ele vai no mercado, parece que as coisas estão aumentando, e ele não consegue suprir a sua família. As dívidas vão virando bola de neve. O fruto do seu salário, como aqui o fruto da terra, ele não dá nem para o seu próprio sustento. Por que isso está acontecendo? O próprio profeta responde: porque vocês têm abandonado a casa do Senhor. Agora deixa eu falar um pouquinho rapidamente do que esse texto nos apresenta. Esse texto nos fala de um dos períodos mais difíceis que Israel passou, que foi o período pós-exílio. Para a gente entender, amados, em 539 ou até 539 a.C., a nação de Israel, ela começou a ser enfraquecida por causa do seu pecado, por causa dos seus erros. Cada rei que vinha no período dos reis, primeiro a reis, segundo a reis, Marcelo, ele pecava contra o Senhor, e nós vimos poucos reis que honraram o Senhor, e muitos reis, Luizinho, que eles desonraram a Deus. Eles pecavam, eles se prostituíam espiritualmente, eles traziam cultos para deuses pagãos, eles adoravam a Baal, a Astarote, tantos deuses, a Balaíns que existiam naquela época. Ao nível que em 539 a Bíblia diz que o Senhor entregou aquele povo para o juízo do seu pecado. Diga comigo, todo pecado tem uma consequência. E o Deus não pesa a mão, Márcio, sobre aquele povo, porque Deus não castiga ninguém. Quem entende isso, diga amém. Eu estou vivendo o castigo de Deus. Não, irmão, você está vivendo a consequência do seu erro. Mas Deus permite, por causa do pecado deles, a legalidade do seu pecado, que eles vivam a consequência. Em 539 a.C., Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele invade Jerusalém.
Ele destrói parte do templo, saqueiam parte dos tesouros do Senhor que estavam no templo. E ele pega como escravo os nobres, os artífices, os príncipes de Jerusalém, e leva esses homens como escravos para a Babilônia. Aí nós encontramos a história de Daniel. Quem já ouviu falar de Daniel, diga amém. Daniel, ele era de linhagem nobre, e ele vai para o palácio de Nabucodonosor, e ele é preparado segundo a cultura para servir o rei. Alguns anos depois, aliás, aí Jeoaquim, que era o rei de Israel, tem os seus olhos vazados, é levado preso. E Nabucodonosor, ele levanta um outro rei, que era tio de Joaquim. E eu tenho o nome deste rei aqui em algum lugar que eu escrevi. E este rei agora, ele fica como Gadalias, o nome deste rei. E ele fica como um rei... Não é o Gadalias não, estou confundindo. Gadalias assumiu depois. E esse tio de Joaquim assume como um rei vassalo. E esse rei vassalo agora ele começa a reinar, e por 11 anos ele fica reinando sobre Jerusalém, apenas sobre o domínio de Nabucodonosor, apenas para trazer os impostos e servir Nabucodonosor. Eu não vou encontrar o nome dele aqui. Eu tinha o nome dele, mas não o encontro. Mas a Bíblia diz que esse homem, depois de 11 anos exatamente, ele não faz aquilo que Nabucodonosor queria. Então Nabucodonosor invade Jerusalém mais uma vez. E agora ele comete a atrocidade de destruir os muros da cidade de Jerusalém. Destrói o templo de Salomão, construído com toda aquela nobreza de ouro, madeiras nobres, mármore e granito. Ele pega todo o povo produtivo de Jerusalém e leva como escravos agora para a Babilônia. E deixa apenas os improdutivos, homens velhos, crianças, pessoas com deficiência. A terra fica totalmente assolada, não tem mais neinha proteção, não tem mais muro, não tem mais templo, não tem mais nada. Os poucos que sobreviveram e poderiam andar fogem para o Egito, e aquilo vira uma terra sem dono. Gadalias agora assume o reinado, mas por pouco tempo, porque ele é assassinado. E a Bíblia diz que quase 70 anos aquela terra ficou abandonada. Trouxeram pessoas de outros povos para Samaria, por isso que nós conhecemos agora os samaritanos. E eles então se unem com aqueles poucos judeus ali, e começa então uma confusão de cultos. E é exatamente lá o objetivo de Nabucodonosor era enfraquecer a cultura judaica. E esses 70 anos que eles vivem de escravização e exílio em Israel era apenas a consequência do pecado. Diga comigo, todo pecado tem uma consequência. Eu quero que você repita para você entender isso. Mas depois de 70 anos Deus é misericordioso. 60 anos depois do exílio, Deus levanta Neemias, conhecemos muito bem a história. Ele vem para Jerusalém, ele reconstrói os muros de Jerusalém, pastor Elias. Em 52 dias a nação se posiciona, mesmo debaixo de muita luta, de muita guerra. Eles se posicionam, vão para a construção. Depois vem Esdras e eles lançam então os alicerces do templo de Salomão, naquele lugar que era o templo de Salomão, que era o templo do Senhor. Mas eles, Marcel, apenas lançam os alicerces. E quando aquele povo começa a ter novamente a produção da sua terra, quando eles começam de alguma forma a prosperar, eles, alemão, abandonam o templo do Senhor e vão construir as suas próprias casas. E a Bíblia diz que então ficou mais um tempo aquela terra devastada, não existindo templo. Agora olhem para mim, amados. Qual é o problema de não se ter um templo em Jerusalém? Era porque Deus ele é um megalomaníaco e ele precisava de um lugar para mostrar a sua presença? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não, amados. Deus ele não estava preocupado com o templo, porque Deus não habita em templos feitos por homens. Quem entende isso, diga amém. O grande problema, amados, é que a falta do templo para aquele povo em Jerusalém, aquele povo que voltou do exílio, aquele povo que sofreu no exílio, clamou ao Senhor no exílio, é que quando eles voltaram para casa sem templo, eles não tinham lugar para culto. Isso significa que durante esse tempo que o templo foi lançado a pedra fundamental e os alicerces, quem está comigo aqui, diga amém. Amém. E infelizmente este povo que voltou do sofrimento, agora eles estavam em suas casas, eles tinham sua terra, eles tinham lugar para plantar, para colher, e poderiam dizer que tinha uma nação de novo. Não estava preocupado em se relacionar com Deus, porque se não tem templo não tem culto, se não tem culto não tem adoração ao Senhor, se não tem adoração ao Senhor não tem intimidade com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Vou repetir, se não tem templo, não tem culto, se não tem culto, não tem adoração, se não tem adoração, não tem intimidade. Significa, Jane, que aquele povo volta para Jerusalém, eles voltam a viver o favor de Deus, eles são livres do seu cativeiro, mas eles não buscam relacionamento com Deus. Sabe por que esse povo começou a viver crises?
porque eles se afastaram de Deus. Sabe por que muitas vezes eu e você começamos a passar por dificuldades em nossas vidas? Porque nós não estamos priorizando o Senhor. Eu respeito você que me visita hoje pela primeira vez, eu amo a sua vida e quero que você volte. E eu sei que talvez você não venha compreender no primeiro momento o que eu estou falando. Mas você que é servo de Deus nesta igreja, comece a entender uma coisa: enquanto você não priorizar Deus, Deus não vai priorizar você, meu irmão. Porque a relação com Deus, nós vamos até Ele para Ele manifestar em nós. Vou repetir. A relação com Deus é que nós vamos até Ele para Ele manifestar em nós. O problema é que nós enfrentamos hoje um período da igreja do Senhor Jesus num todo, Anderson, onde muitas pessoas eles só buscam a Deus, Davi, quando eles estão precisando de alguma coisa. Tem muitas pessoas que elas estão abandonando a casa, o templo, ou abandonando a relação com Deus. E por favor, não venha com essa balela: eu estou fazendo o meu culto em casa. Porque, meu irmão, tem gente que nem dentro da igreja consegue cultuar Deus. Você acha que ele vai conseguir cultuar a casa? Pelo amor de Deus, para de balela. Pastor, eu vou na célula. Irmão, a célula ela é um complemento do que você recebe aqui. Glória a Deus porque você vai na célula. Mas só célula não te alimenta. A minha pergunta é: na célula você oferta? Sim ou não? Meu Deus do céu. Sim ou não? Na célula você participa da ceia do Senhor? Sim ou não? Na célula tem batismo nas águas? Sim ou não? Então só aqui eu já consigo concluir que o culto na célula ele não é completo, mas ele é um complemento. Sabe por que muitas pessoas estão enfrentando crises? Porque não existe uma prioridade em Deus. Tem gente que ele consegue priorizar o vizinho. Quando o vizinho passa mal na hora do culto, ele vai cuidar do vizinho, não vem para a igreja. Ele prioriza a visita que chegou na casa dele domingo 5 horas da tarde. Ele prioriza o trabalho, horas, é o trabalho, ele precisa da renda. Ele prioriza, amados, o dia de sol que ele precisa ir para o parque. Ele prioriza tudo, mas ele não prioriza Deus. Ele abandona o Senhor. E aí ele tem a coragem, a cara lavada de quando ele passa por problema dizer assim: Deus me abandonou. Não, meu irmão, quem abandonou Deus foi você. Quem está me entendendo, diga amém. Aquele povo começou a enfrentar uma crise. O dinheiro não dava, a comida não dava, a roupa não aquecia. Eles começaram a ter faltas, porque em primeiro lugar eles abandonaram a sua relação e a sua intimidade com Deus. Não existia templo, não existia culto, não existia relacionamento. Hoje nós temos templo, nós temos culto, mas continuamos tendo pessoas que não conseguem priorizar a Deus. Eu não sei, amados, como a pessoa pode se dizer cristão quando ele consegue ficar 4, 5 semanas sem cultuar a Deus. Eu não consigo entender isso. Mas acontece, Jefferson. Infelizmente, acontece. E são pessoas que passaram pelo que o povo de Israel passou, os judeus passaram. Os judeus perderam tudo no exílio, sim ou não? Quando eles foram exilados, eles perderam tudo, sim ou não? Quando eles voltaram para a sua terra, estavam sendo restituídos, sim ou não? Havia uma manifestação de Deus nessa restituição, sim ou não? Sim. Agora a minha pergunta: eles estavam preocupados com Deus? Eles reconstruíram os muros, Davi, porque dava proteção a eles, pastor Daniel. Mas eles não reconstruíram o templo, porque não era uma prioridade deles. O primeiro erro que nós cometemos, que pode nos levar ao fracasso, foi um erro que eles cometeram também. Chama-se procrastinação. Vai comigo no verso 5 de Ageu 1, por favor. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa está destruída? Deus permite que eles passem por uma seca. Alguns teólogos dizem que algumas lavouras eram atacadas por gafanhotos. Alguns animais começaram a morrer de peste. Algumas lavouras elas nem saíam do processo da semente, elas não germinavam. A terra estava seca. Nada conseguia frutificar naquela terra. Então quando eles começaram a passar pela dificuldade, eles fizeram como eu e você fazemos na hora da crise. Por que Deus? Posso te ensinar um negócio? Não se pergunta para Deus, Felipe, o porquê, mas se pergunta para Deus o que o Senhor quer me ensinar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga: não existe porquê. Diga: existe o que eu preciso aprender. Eles começaram a perguntar: por que Deus? Então Deus levanta o profeta, e aquele profeta vai até eles. Ele diz assim: por um acaso é hora de vocês cuidarem da casa de vocês e abandonarem a minha? O que Deus está dizendo? Vocês começaram a construir o meu templo e a abandonaram. Sabe o que é isso? Procrastinação, deixar para amanhã. O primeiro erro que nós cometemos e nós atraímos as crises em nossas vidas é quando nós começamos a procrastinar as coisas que nós deveríamos fazer hoje.
Tem gente que você precisa estar passando por crise no seu casamento, porque quando o seu casamento começou a passar por problema lá atrás, você empurrou com a barriga e falou não dá nada. Hoje você está passando por uma crise talvez até de divórcio. Tem gente que hoje está passando por crise financeira, porque quando começou a entrar no supercheque 200, 300 reais, falou é só duzentão. Eu pago só vintão de juro, hoje está usando 2, 3 mil reais. Não tomou uma posição, foi procrastinando. Todo o problema que você não resolve hoje, lá na frente ele pode destruir você. Todos os problemas que você enfrentar hoje, resolve hoje. Em todas as áreas da sua vida, não deixe para amanhã. Segundo ponto, vida espiritual. Tem gente que ele começa a dizer assim: amanhã eu vou tomar uma posição com Deus, amanhã eu vou deixar meu pecado, amanhã. E ele começa a empurrar com a barriga e começa a se enrolar com essas situações. O povo de Israel lançou o alicerce. Aí eles olhavam o templo, olhavam a casa deles, o templo, a casa deles, e eles falaram: pastor Elias, gente, eu não vou, pastor Henrique, construir o templo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou construir minha casa. Amanhã a gente constrói o templo. Semana que vem a gente vai no culto. Essa semana não, está frio. Aí na outra semana está calor. Na outra semana tem visita. E a gente começa a procrastinar as coisas. Pare de empurrar com a barriga. Aquilo que você precisa tomar uma posição hoje. Quem está me entendendo, diga amém. A procrastinação, ela vai gerar destruição, fracasso, frustração em crise em todas as áreas da sua vida que você procrastinar. E quando nós procrastinamos uma coisa, William, significa que aquilo não é prioridade em nossas vidas. Quer saber se uma coisa é importante para você? É quando essa coisa que é importante para você, ou você pensa que é quebra e você não arruma ela na hora. Quem precisa do carro para trabalhar, para levar a família, levanta a sua mão, quero ver. Quando o carro quebra, você não fica quase doido para arrumar? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem uns irmãos que são meio relaxadinhos, né? Que ele está quebrado e ele está pendurado ali, mas ele está... Mas quando para de vez não dá para parar, é ou não é? Por quê? Porque é importante para você. Quando seu filho fica doente, você não corre com ele para o hospital? Sim ou não? Sim. Porque ele é importante. Sabe o que nós procrastinamos? Aquilo que para nós não é importante. Se você está procrastinando seus problemas relacionais dentro do seu casamento, significa que seu casamento não é importante. Se você não está resolvendo os conflitos familiares, significa que tua família não é importante. Se você não está resolvendo seus problemas profissionais, significa que sua vida profissional não é importante. Se você não está resolvendo as situações que tem afastado de Deus, significa que Deus não é importante. Diga misericórdia, Senhor. O povo está tão triste, Anderson, acho que eu vou parar. Está complicado aí, gente? Tem gente que na hora da mensagem ele está até lendo a Bíblia para ver se ele foge um pouco do que está falando. Bom, você lê a Bíblia em casa, aqui na igreja você escuta a palavra, por favor. Segunda situação, amados, reconheça os seus erros. Agora vai comigo no verso 5. Vai comigo no verso 5, por gentileza. Ora, pois assim diz o Senhor: considerem os vossos caminhos. Ele está dizendo assim: faça uma avaliação. Pastor Annelise leu aqui na ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O primeiro erro é que nós procrastinamos. O segundo erro é que nós não reconhecemos que estamos errados. E Sebastião, quando nós não reconhecemos que estamos errados, então nós não consertamos o que está errado. Quando nós não avaliamos os nossos erros e as nossas falhas, nós não nos posicionamos. Esse foi o problema de Israel. Eles estavam errados, eles tinham abandonado o templo, eles não cultuavam a Deus, eles não tinham intimidade com Deus, mas aquilo não os afetava. E quando Deus traz para eles, ou permite a eles, aliás, essa consequência dos seus erros, Deus fala para eles: considerem os vossos caminhos, arrependam-se e voltem a construir o meu templo, voltem a ter intimidade comigo. Nós não podemos, Marciana, permanecer e insistir em nossos erros. Quando nós reconhecemos os erros, irmão Luiz, nós confessamos esses erros. Quando nós confessamos esses erros, nós pedimos perdão. O problema é que quando nós não reconhecemos, não confessamos, não pedimos perdão, e não há transformação nisto. Esse povo não reconhecia que estavam errados. Pastor, a Bíblia não diz isso. Para Deus ter que levantar um profeta para exortá-los, pastor Elias, significa que eles não reconheciam. Tem gente que ele gosta de caçar profeta, é ou não é? O cara tinha que fazer uma camiseta de um caça-profeta e ele andar, porque quando tem profecia ele corre, ele quer ir na profecia. Tem irmão de tal, manda um telegrama para mim, Jeová, um e-mail, um WhatsApp, ele precisa ouvir Deus. Sabe quando Deus vai usar profeta? Quando você estiver surdo demais para ouvir a voz dele através da Bíblia, através de um culto desse daqui. Aliás, hoje Deus está me usando como profeta na vida de muita gente.
dizendo para você: toma uma posição. Está na hora de você mudar. Reconhecer o seu erro é o primeiro passo para você viver essa mudança. Reconhecer o seu erro é o primeiro passo para você viver a transformação. O que está errado na sua vida? Avalie aí. O que está errado? O que está errado no teu trabalho? Por que tem gente te perseguindo lá na empresa? Será que não tem brecha? Será que você não é uma pessoa que vive mentindo na empresa, tem brecha da mentira? Será que você não tem pego as coisas que não é da empresa? Porque tem gente, às vezes, amados, que ele acha que não tem problema de, na época da matrícula escolar dos filhos, ele pegar uma resma de papel sulfite da empresa, uma meia dúzia de caneta, uma reguinha, uma borracha. Ora, ele trabalha demais. Mas é roubo. Sabia disso? É roubo. É brecha. Será que tem crente que dá prejuízo na sua empresa? Talvez. Faz negócio onde só ele quer se dar bem? Tem. E aí ele não sabe por que ele passa por crise. Avalie seus erros, meu irmão. Onde está a sua falha? Tem crise no casamento porque tem brecha, talvez. Quais são as mensagens que você recebe no WhatsApp, os videozinhos que você recebe dos seus amigos? Eu já falei, irmão, o negócio é o seguinte: se tem aquele cara que te manda um vídeo que você sabe que não é de Deus, primeira coisa, você tem que entender uma coisa: pastor, isso aqui não dá nada, eu só estou olhando, tua esposa vai gostar de você receber esse negócio? Não, então deleta. Se tem gente que insiste em mandar isso, bloqueia ele, meu irmão, sem problema nenhum. Saia dos grupos, avalie seus erros e pare de deixar a brecha entrar na sua vida, que senão você vai ser destruído. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. É isso que nós temos que fazer. Não reconhece erro, não pede perdão, não se arrepende, não muda. E as coisas continuam acontecendo. Sabia que tem um monte de gente que ele não toma posição de mudança e as coisas continuam acontecendo? E aí nós vamos para o terceiro ponto para eu poder encerrar com vocês. Abra sua Bíblia comigo no verso 12. Que aqui começa a transformação, Marcel. É a continuação do erro, porque quando você toma uma posição, quando você reconhece o seu erro, você precisa tomar uma posição. E diz assim: então Zorobabel, filho de Saltiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, juntamente com todo o resto do povo, o que eles fizeram? Meu Deus do céu, vocês foram embora, eu vou também. O que eles fizeram, gente? Diga mais forte, o que eles fizeram? Eles obedeceram à voz do Senhor teu Deus, do seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor Deus tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Diga comigo, eles se posicionaram. Irmão, se você quer viver mudança, tem que reconhecer seu erro. Mas quando você reconhece onde está o erro, tem que ter posição. Eu vou dizer uma coisa para você: mudança não é sentimento, é decisão. Eu decido mudar e mudar agora. Eu não posso deixar para amanhã. Tem gente que ele está esperando um anjo aparecer do céu com uma espada flamejando e dizer: ó, pecador, muda agora. Ele fala: eu vou deixar esse pecado. Não, você sabe o que você não faz, que não agrada o Senhor. Larga esse negócio, vaso. Tem gente que ele está esperando ver Jesus para ele poder mudar o pecado. Sabe quando você vai ver Jesus, irmão? Quando você for arrebatado ou quando você morrer. Mas se você continuar no pecado, você não vai ser arrebatado. E se você morrer e encontrar com ele, é só para ele dizer: teu lugar não é aqui, apartai-vos de mim. Pare de esperar uma revelação espiritual de uma coisa que você já sabe que você está fazendo errado. Toma uma posição. Zorobabel, quando ouviu o profeta, a Bíblia diz que ele tomou uma posição na hora. Volta o texto para mim, por favor, Ivan. A Bíblia diz que eles obedeceram a Deus, eles ouviram a voz de Deus, eles temeram. E a Bíblia diz que todo o povo, depois do verso 13 você vê isso, eles subiram aos montes, eles tiraram as árvores, cortaram madeira, buscaram as pedras e eles começaram a reconstrução do templo. Eles entenderam que eles precisavam de Deus e eles precisavam mudar. Se você reconhece os seus erros, não espere um sentimento: não, eu não senti no coração. É igual gente para batizar. Inclusive domingo do dia 15 tem batismo, né, Jane? Vamos esperar o José voltar. Dia 15 tem batismo. E tem gente que não batizou ainda, ele diz assim: eu não senti no coração. Irmão, você não vai ter sentimento, porque batismo não é de sentimento, é decisão. Amém, igreja? Eu não senti no coração de abandonar pecado. Meu irmão, você vai sentir no coração, é o peso da consequência do pecado. Abandona agora. Eu não senti no coração que eu tenho que ser dizimista. Irmão, quem disse que você vai sentir desejo de ser dizimista? Tem gente que ele não tem desejo, mas ele é. Sabe por quê? Porque ele entende que o dízimo libera a provisão de Deus na sua vida. Amém, queridos? Eu ouvi de um pastor, ele diz assim: ó, você tem que devolver seu dízimo, nem que seja chorando. Você tem que devolver. É a tua obediência que gera liberalidade na sua vida. Agora tem gente que diz assim: eu não senti. Enquanto você não sentir, as coisas não vão mudar, meu irmão.
Então pare de esperar o sentimento e comece a tomar uma decisão. Quer um exemplo claro disso? Eu falei agora. O cara começa a passar por perdas na sua vida profissional, começa a passar por perdas financeiras, André. Ele começa a fracassar, as portas começam a fechar, o carro começa a quebrar, não sai da farmácia. Liquidificador queima, aspirador queima, o devorador está fazendo festa na casa dele. E aí ele diz assim: o que será que está acontecendo? Falta ser fiel a Deus. Mas eu não sei, porque eu vou dar dinheiro para pastor. Mas você não está dando dinheiro para pastor, você está cumprindo a palavra. Quem veio no culto ontem aqui, levanta a sua mão. Foi bom ou não foi, gente? Foi. Pare de jogar para frente, procrastinar, deixar as coisas, comece a tomar posições hoje. E eu preciso encerrar com vocês. Vá comigo até o verso 13 e 14. Olha o processo. Acha o 13 e 14 e olha para mim para a gente concluir o processo. Povo, volta do exílio, constroem os muros, lançam o alicerce do templo. Josiane abandona o templo, abandona o Deus, não tem culto, não tem nada. Se afastando de Deus, o que acontece? Pecado afasta de Deus. Afastado de Deus, afasta também do favor de Deus. Amém, queridos? Sempre digo, Deus está aqui com a mão dele. Vem cá, Davi, rapidinho. Preciso que você entenda isso daqui, para você entender o que eu quero trazer para você. Amados, Deus ele continua no mesmo lugar. Ele está aqui. E quando você é fiel para um Deus, a mão dele está sobre a sua vida. Quem quer ser abençoado pelo Senhor, diga amém. Quem quer viver prosperidade, diga amém. Quem quer viver o favor, diga amém. Deus está aqui, amados. Deus abençoando o povo, tira do cativeiro. Então, pastor Elias, esse povo quando acha que está abençoado demais, eles começam a se afastar. Vai afastando, Davi, vai lá para o seu lado direito. Deus saiu do lugar? Sim ou não? Mas quem saiu do lugar? O povo. Aí ele peca mais um pouquinho, se afasta mais um pouquinho. Deus saiu do lugar? Mas quem saiu do lugar? O povo. Às vezes ele está lá e ele está vivendo ainda a consequência da proximidade, mas ele agora vai bem para o canto. Mas chega uma hora linda que ele se afasta tanto de Deus que não tem mais bênção. Deus saiu do lugar? Não. Deus continua no mesmo lugar. O que tem que fazer? Voltar. Volta, Davi, volta, Davi. Aí quando ele volta, isso, correndo, isso mesmo. Aí quando ele volta, Deus, o cara é um ator, né, gente? A Globo tem que descobrir ele, né? Obrigado, Davi. Quem está entendendo, diga amém, queridos. Quando esse povo, amado, se afasta de Deus, começam a viver as consequências. Eles começam a procrastinar. E a procrastinação, amados, faz com que eles não reconheçam os seus erros. Mas então Deus levanta um profeta. O profeta fala para eles os seus erros. A partir do momento que eles começam a avaliar onde eles erraram, a Bíblia diz que eles começam a tomar uma posição. E é na hora. E quando eles tomam uma posição, olha o que diz o verso 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, volta e traz a seguinte mensagem do Senhor ao povo. Olha só a maravilha. Eu estou com vocês, declara o Senhor Deus. Diga comigo, Deus está com quem se posiciona. Primeiro Deus diz assim: tudo que vocês têm está fracassando, porque vocês estão longe de mim. Mas quando eles tomam uma posição, irmãos, só uma posição, e eles começam a caminhar com Deus, Deus volta, manda o profeta, diz, volta lá agora que eu tenho um recado para eles. E eles assim: eu estou com vocês. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. E assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, e o sumo sacerdote Josué, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos. Coloque-se de pé, querido.